Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje eu vim falar-vos da ressaca literária. Então, o que é uma ressaca literária? Basicamente uma ressaca literária é aqueles momentos em que nós não conseguimos pegar um livro, não conseguimos desfrutar da leitura e parece que nada resulta. Pegamos num livro, pegamos noutro e parece que nada resulta. Eu hoje vim falar sobre as ressacas literárias porque este foi o principal motivo pelo qual eu estive ausente durante tanto tempo aqui do YouTube e do qual também eu não consegui fazer vídeos. Então, na minha experiência, as reading slumps, ou as ressacas literárias, traduzem-se muito por alguns fatores, nomeadamente, às vezes, o cansaço psicológico, porque eu sinto que está diretamente relacionado com o facto de eu ler em voz alta ou voz sussurrada. Cansa muito mais a ler e eu também sou muito mais lenta a ler. E esse acaba sempre por ser um fator que eu identifico. Depois outro fator é quando realmente eu estou a ler algum livro que não me está a dar o prazer de gostar da história, ou então existem muitas partes enfadonhas e realmente eu não estou a apreciar em si a leitura e esforço-me para chegar ao fim e depois a coisa não resulta. E depois, quando quero passar para outro livro, parece que ainda estou muito pegada ao enfadonho e essa coisa toda que é de nós não conseguirmos gostar de um livro que estamos a ler. Por último, ou pelo menos, não por último porque eu acredito que haja outros fatores, mas outro fator que eu consegui identificar é quando nós gostamos também imenso de um livro, imenso das personagens, da história em si, e nós ficamos muito agarrados a essa história e depois o que acontece é que nós não conseguimos desprender-nos desse enredo e depois quando começamos outro livro parece que torna-se muito mais difícil entrar na nova história. E então eu decidi trazer-vos esta ressaca literária, ou melhor, este tema da ressaca literária, porque foi basicamente o que me aconteceu nestes 3 meses e meio, mais ou menos. Na altura que eu fiz os últimos vídeos era outubro, novembro, e eu em outubro apresentei o meu update de leitura e na altura eu estava a ler A Libela Presa do Ambar, de Diana Gabaldon. Estava a gostar imenso e está cá atrás, estava a gostar imenso, mas como é um livro tão denso em termos de história, porque eu penso que consegui, eu já tinha lido cerca de 200 e tal páginas, entretanto consegui ler mais 500 ou 400, uma coisa assim do género. E depois as letrinhas são tão pequeninas e a história é tão densa e eu também já conhecia a história porque vi a segunda temporada da série. Eu decidi fazer uma pausa. E eu até tinha 1 ou 2 livros que gostava de ler na altura, mas eu não consegui. E eu acho que nem sequer, eu nem sequer consegui pegar neles e começar a leitura. Eu nem sequer os iniciei. E não sei se foi pelo facto de eu estar em estágio devido à faculdade e de toda a questão dos trabalhos da faculdade e de não ter tempo, todos esses fatores influenciaram que eu não conseguisse ler. O que aconteceu foi que esta foi a maior ressaca literária que eu tive, porque geralmente as minhas ressacas literárias andam aí à volta de 2 semanas, 1 mês no máximo, e desta vez foi muito tempo. E depois também consegui identificar outros fatores de eu não ler, que foi o facto de quanto mais eu não lia, menos eu queria ler, e a questão de que eu compro sempre livros todos os meses, geralmente, não é? Todos os meses, pelo menos um livro eu compro, e eu deixei de comprar livros. Eu só comecei a comprar livros agora em janeiro, e foi em meados de janeiro que eu também comecei, aliás, recomecei as minhas leituras, e até agora tem corrido tudo muito bem. Não sei se foi mesmo, se eu precisava mesmo daquela pausa das leituras, de me afastar um bocadinho deste mundo. A verdade é que, claro que me afeta porque as leituras fazem parte do meu dia-a-dia, fazem parte do que eu gosto de fazer, isso é um dos meus hobbies preferidos, que eu aprecio e que também eu tento implementar sempre, todos os dias, e naquela altura não estava a dar. E eu fiquei assim um bocadinho preocupada, será que eu já não vou conseguir entrar num livro? Mas claro que isto foram ideias estapafúrdias, porque depois em janeiro eu pensei, eu tenho saudades de ler, eu sinto a falta de ler, aquela ânsia de chegar a casa, pegar no livro, continuar a história, e a história estar a avançar cada vez mais e estarmos a gostar cada vez mais da história. E então, em janeiro eu decidi, ok, eu tenho que ler um livro. E depois dessa ressaca toda, deste tempo todo sem ler, eu estive a refletir
e vendo aqui os livros da minha estante que ainda tinha por ler, qual deles é que realmente deveria ser o mais indicado. E eu fui muito pelo sentimento. Eu queria um livro que me desse sentimento, seja bom, seja mau, bom e mau, mas no sentido de eu gostar da história, mas de me fazer sentir esses sentimentos. E realmente eu escolhi um livro fantástico, que espero que em breve trazer-vos também a opinião, que foi o Isto Acaba Aqui, de Colleen Hoover, e foi o livro que me tirou da ressaca literária. E portanto eu trouxe-vos este tema também para vos perguntar como é que vocês veem este assunto da ressaca literária, se é um mito, se é verdade, se já vos aconteceu e de que maneira é que vos acontece, de que maneira é que vocês param no tempo da literatura e não conseguem retomar as leituras por um diverso motivo. Eu gostava imenso de saber, portanto estejam à vontade para partilhar aqui nos comentários e eu espero também que tenham gostado de vos trazer este tema, que é algo que eu ainda não tinha falado aqui. Penso que pouca gente no Booktube português, ou então nenhuma, não tenho a certeza, falou deste assunto. Eu penso que não, mas de qualquer das maneiras estejam à vontade para partilhar aqui nos comentários em baixo e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!